gente, eu sou a Jéssica Lieco e no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre coleção de carros. E ao meu lado está o Alisson Balo, que já coleciona carro há 10 anos, não é isso? Isso. A coleção ela começou há 10 anos, mas a minha história com os automóveis já tem mais tempo. Eu tinha mais ou menos uns 12, 14 anos. É uma vizinha minha, o marido dela colecionava 4 rodas. Ele veio a falecer e ela não tinha com ninguém deixar a coleção. Você herdou as revistas todas. Não herdei tudo não, teve uma parte que eu deixei com ela, mas uma ou outra, assim, as que me interessaram, lógico, eu trouxe pra casa e aí comecei a ler e comecei a desenvolver. Mas foi a partir disso, o seu primeiro contato assim mais profundo com o universo do automóvel. Isso. Foi por conta das revistas? Por conta das revistas. E quantos carrinhos você tem hoje em dia? Depois desses longos 10 anos, né, colecionando? Assim, eu não compro todos os carros que aparecem. A minha coleção, eu busco mais carros que... Tem uma diretriz. Isso. Assim, a maioria dos colecionadores tem uma diretriz. E a cada ano os fabricantes eles lançam muita coisa. Sendo que tem alguns, os mais populares, eles lançam mais para criança. É para brincar mesmo, não é para colecionar. Sai um modelo ou outro que quem é colecionador fica atento e aí pega. Eu gosto de carros de filmes, alguns carros de linha super esportivos, ou então que representem alguma coisa, tipo, sei lá, um carro fúnebre, como a gente pode ver ali, ou um ônibus londrino, ou uma ambulância e por aí vai. Assim, veículos de urgências, essas coisas. Tem modelos nacionais que eles perceberam que no Brasil tem um mercado crescente de compradores de miniaturas e estão começando a lançar modelos baseados em carros nacionais. Esses carrinhos de miniatura que você coleciona, eles são os mesmos que a gente consegue comprar para dar de presente para uma criança, que serve como artigo de brincadeira mesmo. Isso, tem fabricantes que elas fabricam com esse propósito. As mais populares, elas fabricam justamente para isso. Elas querem vender e fazem pistas e fazem um monte de coisa para que as crianças, ou quem gosta também tem colecionador que também coleciona as pistas. Não é o meu caso. Mas para as crianças poderem brincar mesmo, se divertirem com os carros. Já tem outras marcas não, que elas são voltadas para quem coleciona mesmo. Aí os carros eles têm mais detalhes, eles não são tipo a roda já bem emborrachada, eles têm um trabalho de fazerem a cabine bem detalhada, tem todo esse, e lógico o preço sobe. Quanto mais detalhado o carro for, mais o preço é elevado. E embora sejam carros que seja possível encontrar em lojas de brinquedo, alguns exemplares já são muito antigos, artigos de colecionador mesmo, com um preço super elevado, né? Sim, tem modelos que... Você tem alguns desses, inclusive. Tem alguns que hoje em dia já se tornaram o santo graal, vamos dizer assim, que na época não era. Como esse modelo aqui da Hot Wheels, que eles lançaram dos Caça-Fantasma, que foi da primeira linha que eles lançaram em 2010. Hoje em dia ele está custando uma pequena fortuna, mas na época custou menos de R$10. Olha que maravilha! Aí quando você está atento ao que está sendo lançado, a depender da sua coleção, você vai lá e pega esse carro. Tem gente que compra e guarda. Assim, acha que aquele carro vai se tornar um ícone. Sim, daqui pra futuramente frente, faz um investimento já. Investimento, aí compra, guarda e deixa lá. E aí quando passa os anos, que a procura aumenta, aí eles vão vendendo por preços astronômicos. E vocês participam assim de leilões para conseguir encontrar modelos específicos? Você tem algum modelo assim que você queria muito achar e não consegue? Olha, na verdade é assim, eu fico atento aos lançamentos. Quando tem algum modelo que me interessa, eu vou lá e compro. Lógico que tem aqueles modelos que a gente não encontra mais, como por exemplo, tem determinado fabricante que acaba a licença com determinada marca de carro. Sim. E aí você não produz mais aquele design, exato, né, não produz mais aquela montadora. E aí você não acha mais, e o preço vai lá pra cima. E tem a questão da escala também, né, que é em relação ao tamanho dos carros, né? E aí cada colecionador meio que decide, né? Como é que fala um pouco sobre isso? Bom, no meu caso eu não tenho tanto espaço em casa, e aí os meus carros eu utilizo no máximo uma escala de 1/50, que é mais ou menos esse Alfa Romeo aqui, Spider, que ele é 1/50. E 1/64, que são os Hot Wheels normais, eles têm 1/64. Mas tem outras escalas, como por exemplo, tem 1/74, se eu não me engano. E aí a escala significa que, no caso desse, 1/74 significa que é 74 vezes menor do que o modelo real. original. Exatamente, né? A escala sempre é desse jeito. Aí aqui a gente tem 3 escalas diferentes aqui. 1/50, 1/64 e 1/78, se eu não me engano, esse Lamborghini Zeta aqui.
Aí, e lógico, né? Dependendo da escala, geralmente a escala maior você vai encontrar mais detalhes do que a pequena, mas nem sempre. Esse daqui mesmo ele está bem detalhado, se você puder dar uma observada, ele está bem detalhado, mesmo ele sendo pequeno. Sim, com certeza. Mas é muito raro você ver isso. Até Geralmente por você dentro, né? Isso. Dá pra ver os detalhes. Tem marcas, inclusive, que elas evitam de fazerem o interior. Elas deixam, que nem nesse modelo aqui. Apesar dele ter interior, mas você não consegue ver. É, sim. Mas tem marcas Todo de fumê também. Isso. Tem marcas que elas colocam essa espécie de película no vidro do automóvel justamente porque o interior não está bem feito. Ou não existe, na verdade, né? Só existe só a questão da própria carroceria. Já aconteceu de um dia você comprar um carrinho e por algum acaso assim não gostar do material, não gostar da cor depois que abriu, sei lá? Sim, principalmente os de escala 164. A maioria dos 164 que eu tenho, eles são customizados. Eles têm, como esse aqui, por exemplo, que é um Chevy Nova, que tem um filme do diretor Quentin Tarantino chamado A Prova de Morte. E tem um Chevy Nova nesse filme que ele é preto e tem uma caveira. Então, eu não consegui achar o modelo à venda. E você queria por conta do filme. Exato, porque eu sou fã do Tarantino. E aí eu customizei isso daqui. Eu peguei o carro, repintei toda a carroceria. Mas aí agora essa tinta que você usou não é a mesma que eles usam, né? Você pode usar a sua própria tinta, tipo, geralmente caseira. acrílica, é isso. Aí, e tem outros também que vem faltando, sei lá, tipo aqui no Submarino Amarelo dos Beatles, ele não é pintado essa parte aqui, o original, nem aqui em cima, nem aqui atrás. Eu pintei, que tava faltando assim, eu não gostei do produto final e aí resolvi customizar. Pra deixar também mais parecido com o modelo que você queria, né? Que é como outro exemplo aqui rapidinho é esse Dodge Charger Nacional também, que o teto dele era amarelo. E aí eu também pintei ele todinho, ó, fiz aqui parecendo ser vinil, que não é vinil. E acendi as lanternas traseiras e os piscas também, que não tinham. Você gosta de customizar? Pra você Você é artista, né? Você já mexe com outras coisas também, outros artigos de produção manual, né? Sim, então pra você gosto. uma terapia, talvez? Sim, customizar. Os colecionadores costumam customizar? Sim, tem grupos. Aqui em Aracaju tem 2 grandes grupos de colecionadores e a maioria deles customizam. Eles gostam de customizar. Tem uns que já dominam outras técnicas, como eu falei, eles têm essa habilidade de tirar o parafuso do carro, desmontar todo, pintar todo. Eu ainda não domino isso, mas mesmo eu achando meu trabalho um pouco capenga, vamos dizer assim, eu recebo aplausos deles, e aí eu fico um pouco orgulhoso disso. Com certeza, incentivo, né? Vocês costumam se reunir, vocês que colecionam, existem Tem encontros? Tem encontros, aqui em Aracaju eles fazem, tem um grupo que, dos 2 grupos, tem um que é mais recente, ele ainda está se organizando, agora já tem outro que está mais estabelecido, eles fazem encontros em lojas de brinquedos, em shopping centers e tem encontros também Brasil afora que eles participam. E nesses encontros vocês trocam carros? Existem também possibilidades de compra? Tem muita gente que tanto quem customiza quanto quem não customiza. Tem muita gente que trabalha com determinadas marcas que não vendem, gente que viaja mundo afora, traz novidades lá do exterior para cá e aproveita esses encontros para estar vendendo. E também não é só isso, né? Também serve para a gente expor nossas coleções, para as pessoas verem. Com certeza. Tem tanto orgulho, né? Tanto tempo para juntar tantos exemplares cheios de história, cheios de referências, né? E aí a gente utiliza isso também como esse intercâmbio, né? Assim, de estar conversando, você tem esse carro, você tem aquilo, como você fez isso? A gente troca experiências, é bem divertido. Deve ser sim. Agora eu queria que você desse, por favor, Alisson, algumas dicas para quem quer começar a colecionar. Primeiro, como tudo na vida, você tem que ter um foco. Você tem que pensar, eu quero que a minha coleção seja assim, sei lá, eu vou colecionar carros de filmes. Aí você vai procurar os carros de filmes lá interessantes que você tem, ou se você não tiver, você customiza, sem nenhum problema, e vai crescendo sua coleção. Ou então, se você só não venha, assim, só fica difícil quando você quer muita coisa. Quando você, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Você pode querer muitas coisas, agora você tem que setorizar cada coisa. Se você gosta de carro de cinema, você vai em busca de carro de cinema. Se você gosta de carro clássico, você vai atrás de carro clássico. Se você gosta de carro de linha, você vai atrás de carro de linha. Agora você tem esse direcionamento, senão você acaba colecionando um monte de coisa, não vai saber, assim, esteticamente não fica legal. E para catalogar, você tem alguma dica de como é que faz? Bom, eu em particular não catalogo, porque eu tenho assim, não vou dizer que eu tenho tudo guardado em mente, mas muita coisa me lembro. Aí é por isso que eu lhe falo, se você tiver sessões, tipo,
carro clássico, carro nacional, carro isso, carro aquilo, aí você vai conseguir ou catalogar ou saber onde cada modelo vai estar dentro dos nichos lá que você guardar, ou como você vai articular sua coleção num estante ou numa prateleira, aí vai depender do colecionador. Em relação ao preço, o que é que interfere para ser fixado o valor de um carrinho desse? Olha, quer dizer, assim, se vierem me perguntar, tipo, um carro que eu customizo ou alguma coisa assim, quanto você venderia? Pra mim seria difícil estipular, porque não é que eu seja apegado das minhas coisas, mas... Não é que tipo, seja, gente. Não, mas é pelo trabalho que mas você tem todo um valor exato, sentimental, todo um valor realmente. sentimental, e aí fica difícil você mensurar isso. Agora também tem a questão da dificuldade, né? Tipo, tem carros que você não vai achar no mercado. Essa Mini mesmo, eu ganhei de presente de uma amiga minha, ela veio lá do museu da BMW lá de Munique. Arrasou no presente. Lá ela deve custar um preço não tão exorbitante, mas tipo, se alguém for trazer para aqui pro Brasil, o preço vai ser bem mais caro. Não é só por causa das taxas de impostos, mas é pelo valor agregado que a peça possa representar. E aí os preços eles variam. Agora uma miniatura mesmo, assim, barata, do tamanho 64, ela custa entre 8 e 12 reais as mais baratas. Qual é o carrinho que você, assim, tem mais afeto, mais difícil de encontrar, o que você não vende de jeito nenhum? Olha, assim, vender na verdade eu não penso em me desfazer da minha coleção. Mas tem uns que a gente tem um apego maior, tipo o do Caça-Fantasmas, eu tenho um apego grande por ele. O Herbie, que é esse Fusca aqui, que é do Se Meu Fusca Falasse, eu tenho um apego muito grande por ele. Esse é muito lindinho mesmo. Tem uns que foram lançados e não foram relançados, e aí a gente se apega a eles, aí fica muito difícil. Esse ônibus inglês também, que foi um amigo meu que trouxe lá de Londres também, tem um apego por ele. Esse BMW Zeta também tem um valor muito grande pra mim, que a pessoa que deu é uma pessoa que eu gosto muito e não me desfaça. Tanto que quando eu ganhei ele, que postei a foto no grupo, alguém do grupo disse, se quiser se desfazer, você me passa. Eu digo, não, com presente o grupo não se desfaz. Agora sim, quais são as dicas que você pode dar para colecionador não errar de jeito nenhum? O que é que colecionador não pode fazer? O que colecionador não pode fazer é achar que o carrinho que ele vai colecionar é pra brincar. Não é pra brincar. É pra deixar guardadinho lá na vitrine. Aliás, você pode até brincar. Isso, né? É disposição. Não é carro de você estar brincando. Você pode até brincar lá nas horas vagas, sei lá, você pega assim, de brincadeirinha e fica rodando com ele, mas não é carro de brinquedo. Eles têm que colocar isso na cabeça. Reservar um bom lugar para deixar eles guardados, de preferência uma área um pouco mais elevada para a criança não ir lá e pegar. Ter cuidado com luz solar, principalmente, porque ela desbota as cores. E também, se puder, deixar num lugar bem acondicionado, porque às vezes a própria umidade ela também pode estragar, pode criar bolhas na pintura e isso esculhamba. Existem modelos aqui, vários, óbvio, que são modelos, né, reais, né, que a gente viu em filme, que foram fabricados, e alguns que também não foram, que são só modelos para colecionador mesmo, né? Exato. Tem um que tem uma história assim legal. Tem vários. Esse modelo mesmo é um Honda NSX. Na década de 90, ele era considerado a Ferrari japonesa, por causa do design dele esportivo, os faróis, né, aqueles escamoteáveis que subiam naquela época, a Ferrari também utilizava, e porque o nosso Ayrton Senna ajudou no desenvolvimento desse carro. Ele ajudou quando ele corria na McLaren, mas o motor era da Honda. A Honda fez muitos testes de motor para poder colocar no NSX, e de aerodinâmica, de várias outras coisas, graças ao Senna, que com o bólido que ele corria lá na Fórmula 1. Assim como também o Mercedes 300 SL, que é esse aqui, que é o asa de gaivota. Foi um modelo que na época revolucionou. É o modelo de que ano, mais ou menos? Esse daqui é de 55. E aí ele revolucionou justamente pelas portas, né? Porque a Mercedes naquela época era como hoje em dia, um grande nome na Fórmula 1, ela passou um tempo fora, porque na década de 50, justamente com um modelo desse, ela foi disputar a Le Mans e aí teve um acidente muito grande com um carro contra a arquibancada, que muitas pessoas morreram, e aí ela saiu das provas de competição e só veio voltar agora, depois de muito tempo, e tá ganhando. E esse carro, acho que foi o primeiro super esportivo do mundo que utilizou muita tecnologia da Fórmula 1 para poder ser desenvolvido. Tanto que nos anos 2000,
eles relançaram dois. Relançaram um antes desse, que é o SLR McLaren, que foi feito com a McLaren, e depois a AMG. A AMG é a divisão de competição da Mercedes. E aí eles fizeram esse aqui. E é possível encontrar esses modelos na rua? Sim, esse daqui, A passeio. esse chegou a vir para o Brasil, alguns modelos, inclusive na nossa cidade tem um exemplar prata. Já o 300SL é um pouco mais difícil, porque naquela época Mais antigo também, né? não tinha importação e era muito, muito caro. Para você pôr a mão em um, você tinha que ser um astro famoso de Hollywood ou alguma celebridade assim. Outro modelo também interessante é esse aqui, que na década de 90 era, até o início dos anos 2000, era o carro mais veloz do mundo. Ele chegava a 372 km por hora mais ou menos, que é o McLaren F1 GTR, que ele tem três, aqui dentro você pode ver, são 3 lugares. O motorista ficava no centro e os passageiros ficavam atrás, que ficam num espaço bem pequenininho. Esse carro ele tinha um motor revestido de ouro, justamente por causa da potência dele que era muito alta, esquentava muito, aí o ouro fazia o motor ficar resfriado. Muito legal, muito lindas as miniaturas, assim, a perfeição, a delicadeza de todos os detalhes, né? Realmente encantador. Eu amei, é realmente um universo bem desconhecido pra mim, porque quando criança não tinha esse tipo de artigo pra eu brincar, meus irmãos também nunca foram muito apreciadores e tal, era mais brincadeira de rua, então assim, não foram materiais, objetos que eu tive, né, contato, então tá sendo super legal descobrir várias histórias interessantes e até rever aqui como o dos Angry Birds, Flintstones, meu Deus, é muito minha cara, Flintstones, Jetsons, né, que você falou, ele tinha falado aqui, tem os dos desenhos, Dos tem Simpsons. esse é Dos Simpsons, esse é o do Scooby, Scooby-Doo, aqui o Snoopy, lindo, um carrinho em casa. e os Flintstones é esse isso. aqui, né, Isso, esses aqui é minha infância total, assim, amei, esses aqui. Alisson, eu queria agradecer pela sua participação, por todas as informações, foi show. Espero que a gente se encontre muitas vezes ainda. Com certeza. Galera, muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui pra gente e até a próxima.